Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com você mais um dia para juntos lermos a palavra de Deus. Hoje, dia 19 de março de 2024. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Também deixe aqui embaixo um comentário. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também o nosso momento devocional diário, meditar e orar. Depois que nós fizermos a leitura, nós iremos parabenizar e orar pelos aniversariantes. Hoje a nossa leitura será do livro de Juízes, capítulo 1º, 2º, 3º e 4º. Nós leremos os 4 primeiros capítulos. Então, vem comigo para a leitura deste novo livro. A guerra contra os cananeus. Juízes, capítulo 1º. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos ao território de vocês. Então os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, além de cortarem os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes à espada e a incendiaram. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, a conquistou. Por isso, Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Dê-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com os do seu irmão Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate, cidade que eles separaram para destruição. Por essa razão foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com todos os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Já os benjamitas
não expulsaram os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Por isso, até o dia de hoje, os jebuseus vivem ali com os benjamitas. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-nos como entrar na cidade, e nós o trataremos com bondade. O homem mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade à espada, mas pouparam o homem e a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, entretanto, não expulsou o povo de Bet-Seã e de Taanac, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, de modo que estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afec e Reob. Por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam aquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate. Portanto, o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia desde a subida de Acrabim até Salá e mais adiante. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi sob juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não farão acordo com o povo desta terra. Pelo contrário, demolirão os seus altares. Contudo, vocês me desobedeceram. Por que agiram assim? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão para vocês como laços e os deuses deles como armadilha. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um à sua herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel
e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que lhes levantavam um juiz, o Senhor estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper, ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento, deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos seus deuses. Otoniel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois se esqueceram do Senhor e o seu Deus e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. A ira do Senhor se acendeu de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei de Arã-Naaraim, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Quando, porém, clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador que os salvou. Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Assim, a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Justamente por causa do mal que fizeram, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Depois de conseguir uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera.
os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 1 côvado de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude mandou embora os carregadores. Mas ao alcançar os ídolos esculpidos perto de Gilgal, ele retornou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: Silêncio! Todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da coxa direita e encravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para a varanda depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: Ele deve estar fazendo as suas necessidades num cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. Lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos esculpidos e fugiu para Será. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, nas suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse dos vales do Jordão que levavam a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Moabe foi subjugado por Israel nesse dia e a terra teve paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Juízes capítulo 4. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Débora respondeu: Está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes.
quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu os seus 900 carros de guerra, feitos de ferro, e todos os seus soldados de Arosete a Goim, ao rio Quizon. Débora também disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada, e Sísera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete a Goim. Todo o exército de Sísera caiu à espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou ali à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Entrando ele na tenda, viu ali Sísera caído, morto, e com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, diante dos israelitas. Os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que o destruíram. Encerramos a nossa leitura de hoje. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E agora, vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje, dia 19 de março. Parabéns e feliz aniversário para você que está fazendo aniversário nesse dia 19 de março de 2024. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados e parabéns para os bebezinhos que estão comemorando mais um mês de vida. Não tenho lista de aniversariantes desse dia, mas gostaria de parabenizar e orar pela Rayane, filha da minha querida amiga Raquel, que fez aniversário domingo, dia 17. Parabéns para você, Rayane, que Deus te abençoe grandemente. Eu vou orar por você e por todos os aniversariantes de hoje. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela vida de cada aniversariante desse dia 19. Pai, cada casal que comemora mais um ano de vida e cada bebezinho que completa mais um mês de vida também. Ó Deus querido, quero agradecer também pela vida da Rayane, pedindo ao Senhor que conceda a ela muitas bênçãos, ó Pai, vindas do Senhor, dádivas mesmo de ti para ela, de amor, paz, prosperidade, saúde, alegria, muitas felicidades e muitos anos de vida. Rogo as bênçãos do Senhor aos aniversariantes de hoje, casais, pessoas que ainda não se renderam ao Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, elas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo do Senhor e convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e neste dia do seu aniversário, receberem este presente maravilhoso que é a salvação em Cristo Jesus. Oro também para que o Senhor, ó Deus, abençoe aqueles que já te buscam, te servem, fortalecendo suas vidas, enriquecendo-os, ó Deus, todos os dias com as dádivas do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra nestes pedidos feitos para a glória tua, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos